Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer nossa última aula do curso diferente hoje. Estou aqui sozinho, sem vocês. Vou deixar essa aula gravada porque estou de férias, então vou deixar gravada para vocês assistirem e no dia domingo vocês vão conversar e vou deixar uma pergunta para vocês fazerem um trabalho aí, tá bom? Mas foi uma bênção para nós, né? Esse curso, foram 12 aulas. A gente cresceu demais a respeito desse livro, nos ajudou muito. O livro do Edmond Chan, Um Tipo Certo. E o livro tem vários capítulos, né? A gente tentou fazer todos, alguns a gente conseguiu dar um pouco mais de destaque, alguns a gente não conseguiu ver com tanta profundidade, porque são muitos, né? São 31 capítulos e a gente viu em 12 aulas. Hoje nós vamos ver os 3 últimos capítulos, com a ênfase para o 31º, para o último capítulo, tá bom? Porque no capítulo 29 ele vai falar muito sobre a sucessão, é algo muito importante, mas aqui ele trabalha uma realidade mais de igreja, né? Igreja que trabalha a cultura de discipulado, o pastor sênior que precisa trabalhar uma sucessão, então ele dá alguns passos para como isso aqui pode acontecer, e a gente, claro, pode e deve transportar tudo isso para a nossa realidade aqui. Todos nós, líderes, precisamos pensar nessa perspectiva de sucessão, tanto você sendo um líder de célula, um líder ministerial, um evangelista, um pastor local, não importa onde você está atuando, a gente precisa sempre pensar em formar pessoas. E isso é trabalhar, sim, um conceito de sucessão. Quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente atrai todo o trabalho e começa a fazer tudo sozinho, a gente não está desenvolvendo essa percepção que a gente falou muito aqui no curso, que é de uma mentalidade multiplicadora. A gente só vai poder multiplicar se a gente formar líder, se a gente pensar na sucessão. Enquanto eu quero ser o herói, quero fazer as coisas sozinho, eu não vou formar, eu não vou treinar ninguém. Então eu preciso sim ter essa mentalidade de sucessão. E ele coloca aqui alguns impedimentos. Os líderes que são muito ocupados, então um líder que está tão ocupado resolvendo as coisas que não tem tempo de preparar alguém para fazer aquilo que ele está fazendo. Isso é um problema sério. Então, um líder de célula, por exemplo, que está na correria do dia a dia, e claro, todos nós estamos, né? Temos trabalho, família, alguns estudam, e tem tantas demandas para fazer, e aí chega o dia da célula, ele se prepara ali sozinho, ele acaba, não deu tempo, né, entre aspas, de passar as tarefas, de delegar algumas ações, ele acaba fazendo tudo sozinho. Então esse é um problema. Os líderes muito ocupados, eles não vão ter tempo de treinar ninguém. Qual é o problema? Se ele não treina ninguém, vai ter menos gente fazendo. Se tem menos gente fazendo, o líder está fazendo sozinho. E se ele está fazendo sozinho, ele vai ficar cansado. E se ele está cansado, ele não vai formar ninguém. E se ele não forma ninguém, e aí vira esse ciclo vicioso, né? Um ciclo muito prejudicial para a liderança e para a sucessão. Os líderes são muito inseguros, então é o líder que tem medo de que alguém se destaque mais do que ele, então ele não quer formar ninguém, ele não quer dar espaço para ninguém, porque ele tem medo que essas pessoas façam melhor do que ele. Então, na verdade, é um líder inseguro. Os líderes são muito bem sucedidos, então ele tem um padrão, muitas vezes, muito elevado, ele não quer sair desse patamar, as coisas estão indo muito bem, para que mudar? Para que preparar outra pessoa e se acomoda nesse ambiente? Os líderes não conseguem desenvolver uma equipe forte, mas humilde. Os líderes têm experiência irrealistas do seu sucessor, às vezes não conseguem enxergar nas pessoas porque estão com a perspectiva errada, querendo encontrar alguém igual a si mesmo. O líder quer encontrar alguém com as mesmas qualidades, com o mesmo perfil. Isso é impossível, não existe ninguém igual a nós. Cada um tem suas habilidades e nós precisamos ter essa percepção de olhar para as pessoas e ver o potencial delas, acreditar no potencial delas e enviar essas pessoas para poder se reproduzir. Os líderes falham em liderar seu pessoal para apoiar o sucessor. Até levanta alguém, mas as pessoas às vezes não apoiam, as pessoas têm uma crítica. Então é muito importante que tanto o líder que vai ser sucedido honre a pessoa que está treinando e vice-versa, a pessoa que está treinando honre também o líder e cria essa cultura de honra, isso faz toda a diferença.
Os líderes constantemente confundem intenção com implementação. Talvez muitos concordem que é necessário ter uma sucessão, é necessário preparar pessoas, mas só essa intenção não resolve o problema se a gente não começar a implementar realmente passos muito práticos para fazer isso. Então, de forma muito prática, você líder, você está treinando alguém, você está capacitando alguém de forma intencional, acreditando em pessoas. Você é um líder de célula, você tem olhado para as pessoas que estão com você e percebido pessoas que se aplicam mais, pessoas que estão um pouco mais adiante. Essas pessoas precisam ser observadas, trazidas para perto. Comece um processo de discipulado, ajudando essa pessoa a crescer, ajudando essa pessoa a avançar, mas também ajudando essa pessoa a adquirir essa capacitação para fazer aquilo que você está fazendo. Nós já falamos bastante aqui no nosso curso sobre esses passos, né? Primeiro você faz e ela observa, depois você faz e ela te ajuda, depois ela faz e você ajuda, depois ela faz e você observa, e depois você pode ir embora, para que essa pessoa faça e outra pessoa observe, e o processo continua novamente. Então, esse é uma mentalidade de multiplicação. Eu estou treinando alguém, porque agora ela vai fazer o que eu estou fazendo, enquanto agora eu vou fazer isso com outra pessoa. Então, o nosso alcance é muito maior do que se eu fizer tudo e eu segurar toda a ação para mim. Pense em multiplicação, isso é extremamente importante. E quando a gente pensa em multiplicação, a gente está pensando em sucessão. Um líder de célula está preparando um novo líder de célula. Um líder de ministério está preparando um novo líder para aquele ministério. Ele está treinando alguém. Então, precisa ter essa preocupação e essa intencionalidade. Como a gente sempre fala, isso não acontece automaticamente. Líderes de célula que esperam que suas células multipliquem automaticamente, eles estão esperando sentados, porque isso não acontece. O líder tem que ter uma intencionalidade de formar pessoas, de treinar pessoas, para que essa multiplicação aconteça. Tem que ter um planejamento. Um líder de ministério também tem que ser intencional, tem que trazer para perto, tem que passar tempo, tem que se relacionar, tem que transmitir a vida para que aquela pessoa possa crescer, desenvolver, e isso custa algo. Por isso que nós sempre dizemos aqui, não é automático. Nós conhecemos muitos bons líderes, são bons líderes de célula, são bons líderes de ministério, mas só bons líderes não formam sucessores. Somente pessoas que têm essa intencionalidade é que podem treinar de forma intencional e formar novos líderes. Então, pense com muito carinho a respeito dessa questão da sucessão, ok? O capítulo 30, que é o penúltimo capítulo do livro, vai falar dos 5 fundamentos para a renovação organizacional. Aqui também ele trabalha uma perspectiva mais sobre igreja, né? E sobre essa cultura de uma igreja discipuladora, desse clima organizacional. Então eu não vou trabalhar tanto esse capítulo, mas ele cita aqui examinar a bússola organizacional, aquilo que a organização está apontando para as pessoas, a cultura organizacional é algo realmente muito importante. A gente sempre tem falado aqui, acho que a primeira aula a gente frisou essa importância, né, da cultura, quando a gente falou, por exemplo, que a cultura ela tem algumas camadas, né? Aqui é a camada do comportamento, é a camada mais externa, comportamento. Aqui nós temos as narrativas, e aqui no núcleo, né, no NA, nós temos os valores. Muitas vezes a gente quer transformar uma igreja trabalhando o comportamento dela, então a gente fala para ela, nós precisamos evangelizar, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos plantar igrejas, nós queremos mudar comportamento. E muitas vezes a gente consegue isso durante uma semana, um mês, uma temporada, um período, mas na verdade nós não estamos alcançando o coração das pessoas.
Então, uma mudança de cultura, isso aqui então é a cultura. Uma cultura ela é transformada se nós trabalhamos aqui os valores dessa igreja, das pessoas, valores bíblicos. Quando isso é mudado, as narrativas começam a mudar, a igreja começa a falar sobre discipulado sem ser algo forçado. As pessoas falam sobre isso, sobre evangelização, sobre doação, sobre serviço. As pessoas começam a contar histórias de pessoas que foram evangelizadas, foram batizadas na igreja, foram recebidas a comunhão, e a partir de agora começam a assumir uma postura de liderança, e começam a abrir células também, começam a evangelizar, começam a fazer com outros aquilo que fizeram com elas. Então, é uma mudança cultural. Se nós temos uma cultura na igreja que diz que o bom crente é aquele que frequenta a igreja domingo, é um dizimista e não faz mal para ninguém quando ele está na rua, no trânsito, fora de casa, nós nunca vamos conseguir trabalhar e falar de multiplicação, falar de reprodução e expansão da igreja, porque tudo está dizendo para a pessoa que o mais importante é ela parecer crente, ela parecer uma pessoa religiosa, e isso basta. Então a cultura está dizendo para ela o seguinte: olha, você não precisa evangelizar ninguém, você não precisa se sacrificar, você não precisa fazer grandes esforços, você só precisa frequentar a igreja, você só precisa ser uma boa pessoa, um bom marido. Então tudo está dizendo para a pessoa que é isso que ela tem que fazer. Então quando você convida essa pessoa para ser um líder de célula, ela vai dizer: não, isso não é para mim, eu não levo tanto jeito para isso é coisa para o pastor, isso é coisa para aquela pessoa que ela é chamada, ela é vocacionada, isso não é para mim. A cultura está dizendo para ela que um bom crente é um frequentador de igreja. Então, nós precisamos mudar lá dentro, os nossos valores precisam mudar. Então, a pessoa entrou na igreja, tudo vai dizer para ela que um bom crente, um bom discípulo é aquele que é tratado por Deus, que ele tem transparência, ele tem pessoas que estão cuidando dele, e agora ele vai reproduzir isso na vida de alguém, ele vai servir, ele tem seus dons, e ele vai derramar isso sobre outras pessoas. Então ele olha para um lado, as pessoas estão falando sobre isso, ele olha para outras pessoas estão falando sobre isso, tudo na igreja, a cultura da igreja aponta nessa direção de uma vida tratada, transformada e que se reproduz, que se multiplica. Então, discipulado tem a ver com cultura. Cultura tem a ver com isso, né? Um caráter transformado, um coração forte, né? E mãos habilidosas, no sentido ministerial, no sentido de serviço, e colocar os dons a serviço do reino. E não apenas isso, se multiplicar, treinar pessoas para fazer com outras aquilo que fizeram conosco. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus, que é fazer discípulos. Então ele mandou: façam discípulos. Ele ordenou: ide, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar tudo que foi ensinado. Então essa é a ordem de Jesus. E nós só podemos cumprir essa ordem de sermos discípulos quando nós reproduzimos isso, fazemos discípulos também. Ele vai falar de clima organizacional, coragem organizacional e compromisso organizacional. Então, a organização, a igreja, a instituição, tudo vai dizer, está tudo amarrado, dizendo para as pessoas o que elas precisam ser e fazer. Então, há um movimento, há uma clareza. No livro Igreja Simples trabalha esses 4 pontos. Clareza, alinhamento, movimento e foco. Agora eu fiquei em dúvida se o movimento vem antes do alinhamento, mas clareza, acho que é clareza, movimento, alinhamento e foco. Então, primeiro, clareza, aonde nós queremos chegar, qual é o papel de cada crente, de cada cristão, de cada discípulo ou discípula dentro da nossa igreja. Isso tem que estar claro, as pessoas precisam entrar na igreja e saber qual é o objetivo, aonde nós queremos levá-las e conduzi-las. Isso é extremamente importante. Então, movimento, tudo precisa convergir nessa direção. A escola bíblica tem essa percepção de conduzir as pessoas. O Ministério Infantil está trabalhando essa questão com as crianças. O Ministério de Louvor canta sobre isso, ministra sobre isso. A intercessão, a ação social, a expansão missionária, tudo está direcionando para isso. Então isso cria alinhamento. Não temos várias vozes,
várias visões, há um alinhamento desse foco, desse processo organizacional também. E foco é a capacidade de dizer não para quase tudo. Então a igreja vai dizer não para muitas programações, para muitas atividades, para reuniões, etc. e tal, porque ela sabe para onde ela está indo, ela tem foco nesse sentido. Maravilha, a gente poderia ficar, trabalhar vários outros aspectos aqui desse capítulo, mas vamos para o último capítulo então, capítulo 31, é um capítulo muito legal, ele trabalha várias dicas aqui, e ele trabalha a partir de uma pesquisa feita com 500 igrejas, e 25 dessas igrejas têm um resultado exponencial, são igrejas realmente discipuladoras e têm características mais específicas que fazem com que essas igrejas cresçam de forma exponencial, não só numericamente, mas principalmente qualitativamente. Então eles chamam isso do top 5. Como são essas top 5, essas igrejas melhores, o que elas realmente desenvolvem como cultura e como prática. E a primeira prática que ele coloca aqui, que essas igrejas fazem as pessoas se moverem. Então nós acabamos de falar aqui sobre a questão do movimento. A pessoa entra na igreja e ela não fica simplesmente assistindo o culto domingo, depois ela volta, assiste outro culto domingo, ela assiste outro culto domingo, ela assiste outro culto domingo. Apenas isso. E se ela engrenar, ela fica ali alguns anos assistindo o culto e agora ela é membro da igreja porque ela assiste os cultos. Não, a igreja discipuladora faz as pessoas se moverem, elas sabem qual é o próximo passo. Então elas visitaram a igreja, imediatamente essa pessoa já é identificada, é feito um contato, é feito um processo de integração, de consolidação, tentando alocar essa pessoa numa célula. A partir disso ela vai ser trabalhada, cuidada, estimulada a ser batizada, a fazer todo o processo para o batismo, de preparação, e a partir de então um processo de treinamento para que aconteça um envio num tempo oportuno, para que ela se torne uma líder de célula, para que ela trabalhe no ministério, para que ela descubra os seus dons. Então o tempo inteiro essa pessoa está sendo levada para o próximo passo. O que faz agora? E depois, para onde ela vai? O que vai acontecer agora? Qual é o processo que ela está envolvida? Então, as igrejas discipuladoras, elas conduzem com facilidade as pessoas a um movimento intencional de formação, onde ela começa com leite espiritual e começa a receber alimento mais sólido, até que ela, num processo crescente, contínuo e regular, ela vai avançando, adquirindo responsabilidades, se comprometendo com o reino, com a missão, e fazendo isso lá no final com outras pessoas também. Então esse é um ponto muito importante. A segunda prática dessas igrejas é que elas incluem a Bíblia em quase tudo o que elas fazem. Então a Bíblia é o centro. Aquilo que Deus está falando é que trata os nossos corações. Então aqui na igreja, por exemplo, nós temos os microgrupos de discípulos, temos os pequenos grupos, as células trabalham Bíblia, tem sempre um estudo, e os nossos microgrupos de discipulado, grupos de 3 a 4 pessoas que se reúnem quinzenalmente, trabalham a Bíblia de estudo do discipulado, vários módulos de estudos ali, todos centrados na palavra. Geralmente são 5 perguntas. A primeira pergunta é um quebra-gelo, trabalha a pessoa. As próximas 3 perguntas são Bíblia, trabalha o que a Bíblia está dizendo. E a última pergunta é a aplicação. O que você vai fazer, então, a respeito disso? Então, a Bíblia precisa ser sempre o centro. Prática 3, elas criam um senso de propriedade. Isso é bem importante, as pessoas perceberem que são parte de algo. Elas têm um sentimento de pertença, um sentimento de propriedade. Não é algo que se fala a respeito apenas no púlpito. As pessoas falam sobre isso, as pessoas vestiram a camisa, elas respiram essa visão, elas têm um senso de responsabilidade, essa é a identidade delas. Isso é realmente muito importante, isso faz toda a diferença. Quando não é só o líder que está falando sobre a visão, mas quando as pessoas falam sobre a visão, quando as pessoas espalham, quando as pessoas elas sentem que essa é a identidade delas também. E a quarta prática é que essas igrejas pastoreiam a sua comunidade local. Isso também é bem interessante, essa postura pastoral, não só do pastor, mas de todos os santos, de todos os sacerdotes que a igreja tem. E essa é uma herança da Reforma Protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes.
Então, o sacerdócio não está para o clérigo, o sacerdócio é de todos os crentes. Então, todos nós somos chamados a pastorear, cuidar de pessoas. Então, as igrejas que crescem, se desenvolvem no sentido do discipulado, não são aquelas que as pessoas terceirizam para o pastor e para o líder a função do pastoreio, mas as pessoas pastoreiam. Então, o líder de célula tem um grupo e ele sabe que ele está pastoreando, que ele está cuidando, que ele está acompanhando. Claro que casos mais graves ele vai trabalhar com o pastor, com outras pessoas, e o pastor tem livre acesso, não é, com essas pessoas, está disponível também, é claro, mas o senso de pastoreio está em toda a comunidade. E quando toda a comunidade entende que está pastoreando também, isso acontece realmente uma grande revolução. E aqui trabalho agora 10 lições. Vamos trabalhar bem rapidamente essas lições. Então, a primeira lição: quem está no comando aqui? A chave para a igreja discipuladora é o pastor discipulador. Então, a visão começa com o pastor, precisa começar no coração do pastor e ele personificar isso, ele viver isso, que ele realmente acredita, mas é ele quem passa isso. É a liderança que precisa desenvolver isso em primeiro lugar. Lição 2, uma cultura saudável da igreja. Tenha sabedoria e coragem para mudar uma cultura tóxica da igreja. Então, nós falamos aqui sobre cultura. Muito importante, né? Muitas igrejas têm uma cultura, como nós falamos aqui, uma realidade onde as pessoas frequentam algo e elas acham que quem visita, quem pastoreia é o pastor. Isso é cultural. Então, se você fala para uma pessoa para que ela faça uma ligação, para que ela faça uma visita, para que ela tenha uma percepção de se alguém está vindo na igreja, se alguém está se distanciando, e ela tem esse sentido de passar, ela vai achar uma loucura, porque na cabeça dela não faz sentido, o pastor é quem faz isso. Então, nós precisamos desenvolver uma mudança cultural, e isso é muito mais difícil, né? Que Deus nos ajude nessa direção, em nome de Jesus. Lição 3, personifique os valores. Passe de defender a visão para personificar os valores. Aquilo que nós falamos, né? Autenticidade, não só de defender algo de uma forma curricular, técnica, né? De um livro que a gente lê e que a gente dá aula. Não, mas que a gente viva isso. Nós sejamos pessoas, que eu seja alguém que quer ser tratado por Deus, que está envolvido num grupo de pessoas que me ajudam nesse projeto e nesse processo também, e eu quero formar outras pessoas, eu quero formar líderes que formam outros líderes, eu quero discipular pessoas, eu quero ser instrumento de Deus na vida de pessoas, para que Deus as trate, as cure, as transforme e as envie para alcançar seu potencial máximo. Eu quero ser um instrumento de Deus nesse sentido, e claro que o Senhor deseja nos usar, né? Então, que a gente possa não só falar de valores, mas viver, personificar esses valores. A lição 4, o princípio de remover para substituir. Não discipule sem primeiro preparar o terreno. Isso aqui tem bastante a ver com o processo de transição, muitas vezes, onde a gente precisa tratar muita coisa que já tem, e é melhor que você prepare o terreno, né? Tire alguns impedimentos para que você, então, comece a falar sobre discipulado, falar sobre alguma mudança, né, de cultura. Então, tem que ter muitos cuidados. A gente conhece, né, muitas realidades que começam a falar de uma perspectiva de discipulado, as pessoas já estão todas temerosas, com muitas barreiras, com muitos preconceitos, porque já viram acontecer coisas erradas na igreja X, na igreja Y, e acaba, né, desestruturando e desestabilizando todo esse processo de transição. Então é bastante importante preparar bem esse terreno, né? Lição 5, mentorie a liderança. Esse é um processo muito importante. A liderança começa a fazer e a reproduzir essa visão, essa fala, esse conteúdo, não só de forma acadêmica, mas principalmente por meio de experiências. Então, nós começamos a ser mentoreados, transformados em áreas das nossas vidas, começamos a, então, ser reabilitados para fazer a obra e levantados para levantar outras pessoas. Então, tudo isso é feito por meio da mentoria, do acompanhamento, da assessoria da nossa liderança. E isso acontece em vários níveis, tanto o pastor com seus
com sua equipe de liderança, sua equipe pastoral, mas você, por exemplo, lá, que é um líder de célula, você vai ter seu núcleo, você vai liderar pessoas que estão potenciais líderes e reproduz essa mesma visão, seja em qual for a instância, né, o nível que você está inserido na vida da igreja. Lição 6, clareza direcional, bem aquilo que nós falamos da igreja simples, né, o primeiro ponto ali é clareza, saber o que nós queremos, saber onde nós queremos chegar, desenvolver pessoas que são, né, discípulas de Cristo e que fazem discípulos, reproduzem isso na vida de outras pessoas. Então, se esse é o fim, se nós queremos realmente gerar pessoas que geram outras pessoas, então isso precisa estar claro desde o começo, no primeiro ponto, onde as pessoas, um visitante entra na igreja, precisa entender que esse é o processo, e quando as pessoas entendem a clareza, elas se sentem mais seguras a trilhar esse caminho. Ele cita aqui, né, na publicidade, o termo 6 vezes, né, que a pessoa tem contato com algo pelo menos 6 vezes antes de comprar algo ou de adquirir alguma coisa. Então, nós precisamos encher o coração das pessoas com essa visão, precisamos encher o coração das pessoas e falar, muitas vezes, repetidamente, né, sobre isso, até criar essa clareza para que as pessoas entendam que quando a gente está cansado de falar, é quando elas estão começando a entender alguma coisa, né? Quando a gente não está aguentando mais falar a mesma coisa, pode ser que as pessoas podem aí então começar a entender algo, né? Então a gente tem que falar na célula, sempre repetir, estamos aqui para alcançar pessoas, estamos aqui para treinar, estamos aqui para multiplicar, estamos aqui para alcançar e ter alvos realmente elevados, metas elevadas, tanto para o ministério como na igreja. Vamos abrir igrejas, vamos plantar igrejas, vamos revitalizar comunidades. Nós precisamos trabalhar isso o tempo inteiro, tá? Criar um ambiente de discipulado. Não há sustentabilidade sem um ambiente de discipulado. Então, tudo fala sobre discipulado, não só uma reunião quinzenal, mas durante aqueles 15 dias, os relacionamentos, o contato, a prestação de contas, a forma como as pessoas se reúnem, respiram, tudo isso realmente tem a ver com cultura de discipulado. Então, esse dia a dia, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais orgânica na vida da igreja. Ele diz assim, o discipulado diário deve substituir o treinamento de discipulado semanal. Aprendemos a praticar o princípio entre reuniões, é o princípio ER, pois o que fazemos ou deixamos de fazer entre as reuniões semanais aumenta ou compromete nossa jornada de discipulado. Então a gente sempre fala do compromisso e do preparo para um grupo de discipulado, por exemplo, né? A lei 10-90, 10% vai acontecer na reunião, 90% é nesse ER, entre a reunião. Então, nesse período de uma reunião a outra, a forma como eu me preparo, como eu deixo o Espírito Santo falar comigo, eu busco a Deus, eu estou desenvolvendo uma relação, sei que Deus está tratando comigo, tenho clareza daquilo que eu preciso, então eu vou aproveitar muito mais o meu grupo de discipulado, porque Deus já está trabalhando comigo. Então, há uma cultura realmente, não é uma programação, uma reunião, mas é algo que nós construímos 24 horas no dia. Lição 9, construa com profundidade. O Edmond Chan tem essa frase, né, famosa dele. Pense grande, comece pequeno, construa com profundidade. Ou, já ouvi também, né? Pense grande, comece pequeno e pise fundo. Faça com profundidade, pense grande, comece pequeno, mas vai fundo, né? Vamos com profundidade fazer o melhor que nós podemos. E lição 10, passe adiante. Esse aqui é um princípio muito repetido aqui, um princípio que a gente precisa guardar desse curso, né, pessoal? Multiplicação. A grande comissão jamais vai ser cumprida se nosso pensamento for de adição. A grande comissão só vai ser cumprida num pensamento de multiplicação. Por isso Jesus falou, ide fazer discípulos. Ele está dizendo, ide se multiplique. Aliás, a multiplicação, do começo ao fim da Bíblia, nós vemos isso o tempo inteiro. É a forma como lá no Gênesis, né, Deus fala com a sua criação várias vezes,
multipliquem, se reproduzam, enchem a terra. Então, o processo de multiplicação está no DNA da criação de Deus. Quando a gente pega um fruto, vê sementes ali dentro, o potencial de multiplicação que há numa semente. Na vida humana, né, uma célula de um homem que se une a uma célula de uma mulher, e vários processos de multiplicação acontecem, até formar uma nova pessoa, né, um novo ser. Então, a multiplicação faz parte desse DNA de Deus, da criação de Deus e do reino dele também. Para que a gente alcance o mundo, as nações, nós precisamos formar pessoas. Passe adiante, cultive a responsabilidade de transmitir o que aprende. Então, meu irmão, aqui a gente precisa pensar. Nós estamos reproduzindo? Ótimo, nós tivemos 12 aulas aqui, foi muito bom, mas quem eu estou treinando? Quem eu estou encorajando? Quem eu estou realmente procurando e pedindo clareza a Deus para derramar a minha vida, aquilo que eu estou sendo e aprendendo, para que essa pessoa faça isso com outros. Então, o teste da reprodução é muito importante. Não importa quantos anos você está na igreja, você está na igreja há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, a questão é quantas pessoas estão nessa jornada porque você se dedicou a elas. Quantas pessoas você reproduziu? Quantas pessoas você enviou? Quantas pessoas você treinou? Então, quando nós trabalhamos esse termo multiplicação, é pensar, poxa, nós estamos trabalhando 1 ano na célula. Quantas pessoas nós levamos para o batismo? Quantas pessoas nós treinamos? Encorajamos essa pessoa a entrar num processo para que essa pessoa agora se torne a líder dessa célula. Fomos só novos líderes, vamos multiplicar. A multiplicação está no cerne do chamado da grande comissão. A gente não cumpre a grande comissão sem pensar em multiplicação. Fazer discípulos é pensar em multiplicação. Então, quem eu estou me reproduzindo, treinando e enviando para ele fazer isso com outras pessoas? Isso não é automático. Nós precisamos dedicar tempo, esforço, energia para treinar pessoas, ensinar pessoas, incentivar essas pessoas a fazerem isso com outras e outras e outras e outras. Esse é o chamado de Jesus para nós. Nós aprendemos que nós devemos ser, claro, um tipo certo, alguém que busque a Deus, que é tratado por Deus, que é humilde para reconhecer, que tem áreas que precisam ser tratadas, curadas, transformadas, está recebendo apoio, cuidado, mentoria, assessoria. Realmente é alguém que é ensinável, é disponível, ele é alguém fiel, ele é alguém tratável, ele é alguém submisso, ele é alguém servo, obediente. Então, esse tipo certo, ele vai reproduzir um tipo certo de discípulo. Então, se eu sou essa pessoa, eu tenho clareza do que eu desejo ser instrumento de Deus para formar no coração de outras vidas. Meus irmãos, esse é o ponto. Nós vamos cumprir o chamado de Jesus quando nós formos discípulos e fazermos discípulos. E só vamos fazer discípulos se nós formos realmente discípulos. Que o Senhor nos ajude, que você se incomode nesse sentido. A não só frequentar a igreja, ser um bom crente, uma pessoa ética, uma pessoa com uma moral elevada. Que você realmente não se canse enquanto não se enxergar como um discípulo e se enxergar como uma pessoa que deseja ver Deus fazendo no coração de outras aquilo que Deus fez no seu coração. Se empenhe, cuide, pastoreie, acredite nas pessoas, enxergue o potencial que elas têm, mesmo quando elas mesmas não conseguem ver. E certamente Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Para mim foi um prazer estar com você aqui nessas 12 aulas. Tivemos a presença da Lara, né, dando aula também, da Rebeca, que deram aula aqui no curso, foi uma bênção. Vocês são fantásticos e com certeza teremos essas aulas aqui para assistir novamente e que todo esse ensino, né, se converta realmente em prática na minha e na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar e encerrar a nossa aula. Pai, muito obrigado por essa jornada que tivemos aqui do curso, 12 semanas. Foi um tempo muito especial, foi um tempo muito, muito, muito oportuno. Aprendemos muito, mas não queremos só saber intelectualmente, Deus, que nos ajude a viver, nos ajude, ó Deus, a sermos um tipo certo, a formarmos também pessoas do tipo certo. Ó Deus, olhe para a nossa igreja, para a nossa comunidade local e nos ajude a ser uma igreja discipuladora que honra a Ti, exalta e glorifica o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém.